Quando ela ficou um dia inteiro e o resgate parou durante a noite, eu já falei assim, essa moça vai ser entregue às baratas, porque ela está num lugar onde não tem o que comer, não tem água, né, no meio de uma rocha, que água teria para ela beber. Quando se passaram ali 2 dias, eu já imaginava que a fatalidade aconteceria, porque 3 dias sem beber água, o ser humano morre. Momentos. Juliana, que iniciou uma viagem pela Ásia em fevereiro, participava de uma trilha de 3 dias e 2 noites organizada por uma agência local. O Itamaraty, em comunicado, lamentou o ocorrido e destacou os desafios enfrentados. Abre aspas, as condições adversas de clima, terreno e visibilidade dificultaram os esforços de busca, fecha aspas. Disse o Itamaraty. Tem uma nota completa aqui do nosso site, bradojornal.com, se você quiser ler, vai perder o seu tempo, lendo nota do Itamaraty sobre a morte dessa jovem. Desde a noite da sexta, quando foi notificada do acidente, a Embaixada do Brasil, lá em Jacarta, mobilizou autoridades locais para coordenar o resgate. Governo, por que coordenar? Que resgate? Peraí. A mulher ficou lá, abandonada, lá, largada um tempão. Aí, esse é o vídeo. Solta pra gente com áudio aí, por favor. Tá lá no nosso Instagram. Campaigns, yeah, and the view is amazing. Yeah, you can was so worth it. É um acampamento, tá vendo? We did it for the view, so Ela tá falando. Amazing, yeah, amazing. Tá dizendo que fez a trilha pela vista, né? Tá imagens agora. Olha, a imagem é bonita mesmo, né? Do local, da paisagem lá dessa trilha na Indonésia. Ao Monte Rinjani, ao lado do Monte Rinjani, o vulcão. E essa imagem foi registrada por ela antes de cair. Pode deixar o GC na tela para identificar isso. Rapaz, e tem um outro vídeo na sequência que vai aparecer. Ela ainda brinca só pela vista, porque deve ser difícil, né? Caminhada, trilha. Olha o acampamento. Você tá vendo o acampamento? É coisa de maluco também, né, gente? Completamente arriscado. Cadê o áudio? Tem mais áudio aí? Tá vendo? Tá vendo ela? Aí a câmera vai afastando, você vai ver a distância da trilha. É 1 quilômetro, meu querido. Olha isso. O zoom da câmera, né? Olha isso, como parece que tá próximo, né? Mas vai afastando. Olha a altura aonde ela caiu. Você tá entendendo agora? Você viu ali o penhasco, ouvinte? Quem nos acompanha pelo YouTube, ó, esse vídeo mostra como é escorregadio o lugar onde ela caiu. Campaigns, yeah, and the view is amazing. Yeah, you can Pode tirar o som. 8 horas e 18 minutos. Pode deixar as imagens passando na tela. E você divide tela com a gente aqui, Júnior. É absurdo, né, rapaz? O que aconteceu? Eu tinha visto essa notícia semana passada e eu nem sabia que era uma brasileira. Eu vi numa postagem a imagem do drone. A gente não tem essa imagem, né? Dela do drone, não sei, se contorcendo, se mexendo. E depois eu descobri que era uma brasileira e que as equipes de resgate não estavam conseguindo chegar naquele local. Ela ficou lá, não sei por quanto tempo, sem comida. Foram 2 dias sem comida, sem água. Não, Vanessa, 4 dias. 4 dias? 4 dias. Absurdo. Diga aí, Vanessa. Timóteo, essa situação eu acompanhei durante esse período, né, de recesso, foi dentro desse período, inclusive. Lamentável, infelizmente, a gente precisa compreender que a nossa cultura ela não é hegemônica e que em países assim, realmente, quando você vai para o Oriente, esse país é um país hindu, né? A gente tem que entender aí que a religião predominante, eu estou falando de religião porque é como cada um enxerga a vida, certo? É um país com pouquíssimos cristãos, é um país onde a hegemonia aí é hindu, certo? Da religião. E, Vanessa, isso não tem nada a ver. Tem muito a ver, porque a maneira como cada um trata a vida é estabelecida assim por um processo de escolha religiosa, certo? Aqui no Brasil, eu duvido que uma pessoa ficaria abandonada na floresta amazônica sem ter uma equipe, uma força-tarefa, por exemplo, de centenas de cidadãos, inclusive comuns, como a gente viu acontecer na enchente do Rio Grande do Sul,
Quando as forças públicas não fizeram nada, a imprensa passou pano e transmitiu lá o bacanal da Madonna pela televisão, e a enchente acontecia já há 2, 3 dias, bastou 2, 3 dias para que toda a população... E o que motiva essa população a fazer isso? São os valores intrínsecos, os valores construídos através de um pensamento cristão, Timóteo. Infelizmente, essa moça, ela foi abandonada. Ela não morreu porque ela caiu. Ela morreu porque ela foi abandonada. Abandonada completamente pelas forças públicas da Tailândia, pelo próprio governo brasileiro, que poderia ter mandado, não sei, feito alguma coisa por essa menina. Quando ela ficou um dia inteiro e o resgate parou durante a noite, eu já falei assim, essa moça vai ser entregue às baratas, porque ela está num lugar onde não tem o que comer, não tem água, né, no meio de uma rocha, que água teria para ela beber. Quando se passaram ali 2 dias, eu já imaginava que a fatalidade aconteceria, porque 3 dias sem beber água, o ser humano morre. E é o limite para o ser humano morrer. Então vai ter gente que vai morrer com menos tempo, quem não tem preparo. Uma condição de frio, uma condição ruim, onde ela já estava debilitada. É lamentável, porque o turista vai fazer qualquer tipo de turismo de aventura, ele assina vários termos, ele estabelece ali uma relação com uma empresa que teoricamente está orientando ela. E pelo que eu andei pesquisando sobre esse caso, ela ficou cansada, ela estava um pouco fadigada, e o guia falou, fica aí que depois eu volto. Então, a gente não sabe em que condição ela deslizou, em que condição ela caiu. O porquê, se ela passou mal e caiu, a gente não sabe. Ela estava fraca já. Então, é delicado. É muito delicado. Eu estou vendo muita gente condenando a menina porque ela viajou, porque ela foi fazer turismo. Eu, pessoalmente, é o tipo de turismo que eu faço? Não, não faço. Não saio da minha casa para ir para um lugar menos confortável, sob hipótese alguma. Mas é por isso que eu vou dizer que a menina tá errada? Ela fez um turismo, ela procurou uma empresa, ela não foi sozinha pro vulcão, não. Certo? E o que a gente viu foi negligência completa, em todas as esferas. E eu tô falando de valores humanos. De valores humanos. Então, quando você escolher o seu destino de visitar, conhecer uma nova cultura, conhecer um país, avalie isso também e avalie em que arapuca você vai se meter lá, porque... A gente aqui brasileiro tem esse costume. Ninguém tá aqui fazendo juízo de valor. Quer dizer, tem pessoas imbecis na internet que estão fazendo juízo de valor sobre a menina, certo? Dizendo que a menina é esquerdista, que a menina é isso, que a menina é aquilo. Gente, é uma vida humana. Vamos parar com isso. Uma moça que perdeu a sua vida pela negligência. É uma vida. Qualquer um que tenha a condição, se isso fosse no Brasil, eu tenho certeza que muitos estariam mobilizados para tirar essa menina e ela teria saído. Certo? Então, é lamentável o que aconteceu com ela. É algo, assim, inescrupuloso do ponto de vista humano. E, desculpa aí os adeptos do hinduísmo aqui no Brasil, que já tem essa turma, eu estou falando sim da religião, porque você que é brasileiro, pratica aí seu yoga, gosta de fazer sua meditação hindu, sua coisa aí, entenda que dentro de você, o valor que você tem pela vida humana, que você é fervoroso por isso, é de origem cultural cristã. Essa menina foi abandonada por uma questão cultural, desculpa, por uma questão cultural. O Brasil inteiro estava mobilizado, fazendo levante para essa busca dessa criatura. E nada foi feito. Não, e também a gente tem que falar do governo brasileiro. Claro. Também, né? A vergonha. O governo brasileiro, Timóteo, foi o que mais foi, assim, triste nesse momento todo, porque eles chegaram a publicar que um drone tinha... Eu não sei se você acompanhou isso, não. Mas eles chegaram a publicar que um drone tinha levado água e comida para essa moça e que estava tudo bem. Ou seja... Eles não fizeram nada, ainda publicaram uma fake news que foi desmentida pela família dela, que resolveu fazer um Instagram para noticiar o que estava de fato acontecendo, porque o próprio Ministério da Defesa brasileiro
fez uma publicação enganosa para a população. A menina não teve assistência nenhuma. Os drones que desceram e filmaram ela eram drones de turistas, não foi drone de oficial, foram drones de turistas que filmaram essa menina, certo? Assim, eu não entendo de escalada, de nada disso, mas eu achei de uma, assim, de um abandono total, porque se chegaram ao corpo ontem, por que não chegaram no primeiro dia? No Brasil, eu duvido que não estaria um aparato com lanterna, com isso, com aquilo, que ninguém ia parar essa busca mesmo à noite. É verdade. É o valor pela vida humana, né? É o valor pela vida humana, Timóteo. Concordo totalmente com muita você. gente fala, não sei nem se isso vai, né? Eu não tô sendo intolerante religiosa, você quer ser hindu, você seja, faça isso, sua prática religiosa que você quiser. Eu estou falando de cultura. O cristão, ele tem amor à vida alheia. A sua própria vida, ou pelo menos deveria ter. A sua própria vida e a vida do próximo. Ele quer salvar aquela alma, ele quer resgatar aquela pessoa. Isso é uma prática cristã. Então, se você vai para um outro país que tem outras práticas, cuidado, porque eles não vão dar o valor que você dá à vida. Infelizmente. A pessoa acha que está ali sendo amparada, porque ela assinou um bocado de termo. Você vê, ó, o parque continua aberto, a brasileira definhando, morrendo na montanha, e o parque recebendo e continuando várias pessoas a passar por essa trilha, Timóteo. Exato. É perigosíssimo, né? Tem toda a razão, Vanessa, eu concordo com você. São 8 horas e 27 minutos. Ou então estabeleça o que é estabelecido no Everest. Se morrer, fica lá. E aí você vai com essa consciência. Porque não é o caso aí, Timóteo. Muita gente faz turismo nesse vulcão. Não é a primeira morte que acontece. Mas o que a gente precisa deixar claro é que não é isso que é vendido. Tinha um turista brasileiro, inclusive, falando que ele já fez essa trilha e que você assina um monte de coisas dentro do custo que você paga. Você já paga ali por um possível resgate. Ninguém faz essa trilha achando que vai morrer. É diferente, por exemplo, você sobe no Everest, você sabe que se você subir, você vai virar a referência. Tem mais de, acho que, 300 corpos, 200 corpos congelados lá em cima. E as pessoas que sobem passam por esses corpos até hoje. Certo? E não tem como retirar, vai ficar lá. Você sabe que se você ficar congelado no Everest, você vai ficar lá. Acabou, é condição, você sabe que é isso. Você escolheu. Agora, não é o caso desse turismo. Não é, gente. Isso é algo que é corriqueiro, que muita gente vai e que não é isso que é vendido pela empresa. Agora, até para você recorrer aos seus direitos, você vai recolher seus direitos na Tailândia? Desculpa, gente. Infelizmente, é isso, né? Eu fico lamentando demais por isso. Eu fiquei, assim, consternada com essa situação. Apesar de ser muito previsível que ela apareceria morta, eu fiquei realmente muito consternada porque o valor à vida humana não existiu em todo esse processo. Perfeito, Vanessa. 8 horas e 29 minutos. Evelyn Santos, esqueci de falar com você mais cedo. Bom dia, Evelyn. Bom dia, Timóteo. Bom dia, Vanessa. Tá melhor você, hein? Sua voz está 100%. Bom dia, ouvintes da Rádio Brado. Retornamos, né? Graças a Deus. Os ouvintes ontem estavam desesperados. Cadê a Brado? Cadê a Brado? Eu recebi até um áudio hoje achando que o Alexandre de Moraes tinham censurado a gente. Ah, que isso. Eu falei, não, misericórdia. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais mesmo, né? Pelo amor de Deus. Já tem mensagem, Evelyn? Temos algumas. E o nosso zap, qual é o número? 71 31 80 04 34. Eu só queria fazer um adendo, Timóteo, em relação ao que a Vanessa estava comentando, que de fato, em relação a essa trilha... Mostra, Vanessa. Ontem eu estava vindo, né, algumas informações, acompanhando esse caso, e teve o guia, inclusive, que estava com ela, ele deu uma declaração dizendo que ele esperou 3 minutos. Eu esperei 3 minutos, mas ainda assim ela demorou. 3 minutos? Foi. A declaração que ele deu, eu esperei 3 minutos e aí largou ela lá. Como se 3 minutos fosse o suficiente, né? Apesar de que, a partir do momento em que ela contrata uma agência de viagem, a agência tem essa responsabilidade com o cliente.
Inclusive os guias têm essa responsabilidade. E o outro ponto é que são mais de 180 casos de pessoas que ficam feridas nessa trilha. Tudo isso? Sim, são mais de 180 casos. E 5 mortos em 5 anos. Caramba, gente. De pessoas que subiram, fizeram essa trilha e morreram. E no caso dela, apesar da gente saber que não é mais um caso isolado, mas lá no governo da Indonésia é mais um caso isolado. Principalmente de estrangeiros. É um caso isolado, que não vai ter nenhuma repercussão, não vai ter nenhuma solução. Inclusive ontem, eu acompanhando, né, teve um rapaz da Indonésia que ele, inclusive, se prontificou a fazer voluntariamente esse resgate dela. Eles fizeram mochilões para ir atrás dela. E ele comentou nas redes sociais dizendo que o governo da Indonésia não liga nem para eles. Piorou para estrangeiros. Com certeza. Tá aí, rapaz. Triste, né? Agora, cuidado, viu? Você que fica aí querendo fazer esse negócio aí em outro país que não seja a cultura judaico-cristã, vai ter o mesmo resultado dessa pessoa se tiver algum problema. Você viu que nesse mesmo final de semana, uma pessoa foi resgatada num canyon, acho que foi nos Estados Unidos, uma turista, não era brasileira dessa vez, ela ficou 3 dias presa em uma... Caverna? Em uma... aquelas montanhas, foi né? No canyon? Num canyon. Ela ficou 3 dias presas com 2 fraturas no pé. E ela conseguiu acionar alguém e rapidamente, quando ela conseguiu identificar o sumiço dela, ela foi resgatada em 3 dias com vida. Você vê, nos Estados Unidos é outro Uma esquema. Mobilização imensa, um esquema E ela é brasileira. Gigantesco. Não era brasileira. É americana. Mesmo se fosse um brasileiro, não, eu tenho certeza que o ela era uma faria. turista, eu não lembro de que país. Ela não era americana, ela era uma turista e resgataram ela com vida. Rapaz, Estados Unidos é outro. Rapaz, que isso? Não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.